Você pode morrer ainda vivo, sobre perda, luto não resolvido e a morte silenciosa que acontece muito antes do caixão. Meu nome é Alexander, trago essa carta para você para que podemos pensar juntos sobre esse tema. Você já conversou com alguém com voz pequena, simples, que lhe diz que a sua vida acabou muito antes de receber um diagnóstico? Essa frase me persegue desde o final de junho do ano passado. Quando meu pai me ligou e disse: Tio Antônio está falecendo. Ele estava internado em Santa Casa, em Belo Horizonte, com um câncer muito avançado. Fui até ele e ele me contou sobre a perda de seu filho pequeno, uma ferida aberta que atravessou décadas como uma lâmina que nunca cicatrizou. Na beira ali daquela cama, entre o ruído dos monitores, o tempo parecia escorrer mais devagar. Entendi que certas mortes chegam sem aviso e que matam muito antes do corpo ceder. A conversa foi uma violência silenciosa. A memória de uma alegria que prometia seguir adiante transformou em culpa, arrependimento e dor. Tio Antônio dizia que após aquele luto, viveu como se fosse amputado por dentro. O câncer naquele momento, naquela última etapa, apenas tornou visível o que já estava consumindo ele por anos. Eu me segurei para não desabafar. Senti na obrigação de falar das boas novas, do plano da salvação, de que Jesus permanece mesmo quando não há explicação para o sofrimento. E disse: Deus esteve sempre contigo, mesmo quando você se sentiu lançado ao fundo do poço. Morrer em vida e a diferença de existir e viver. Eclesiastes lembra que existir não é sinônimo de viver. Estar presente no mundo não garante presença verdadeira no coração. Essa tensão me alcançou naquela tarde no hospital. Há pessoas que respiram e ao mesmo tempo já desistiram de viver. São mortos ambulantes, sem esperança visível, atravessando os dias com a alma anestesiada. A dor, porém, tem uma função perturbadora. C.S. Lewis escreveu que Deus muitas vezes nos desperta pela dor, porque nossas rotinas e confortos não nos fazem ouvir nada. Essa ideia não serve como consolo simples, serve como lente para enxergar que a dor denuncia e que foi negligenciado. Quando o tio Antônio falou pela primeira vez em décadas sobre aquela perda, percebi que a ferida tem nome, tempo e presença. Entre o estímulo e a resposta, Victor Frankl lembrou que o estímulo é a resposta, que existe um espaço em que nossa liberdade se revela. Esse espaço é onde podemos escolher reconciliação, arrependimento ou dar continuidade ao mesmo padrão. A morte em vida costuma ser um resultado de escolhas repetidas, silêncios, rancores, fé transformada em espetáculos, mas sempre há um espaço, às vezes pequeno, às vezes minúsculo, para reverter o declínio e semear um novo sentido. A igreja, o espetáculo e o custo humano. Vivemos em uma época que a fé muitas vezes se converte a um espetáculo, a um show. A liturgia vira um roteiro, a dor vira uma narrativa para aplausos, a presença vira imagem. Quanto à comunidade cristã transformar sofrimento em cena, o ferido permanece invisível. O que eu testemunhei com meu tio foi a falha de uma rede de cuidados, e eu me sinto culpado também. Sabe, a vizinhança, a igreja, a família, que por omissão ou pressa deixaram de acompanhar a dor no tempo preciso. Enquanto a teologia proclama Jesus com a ressurreição, a vida, nós somos desafiados a transformar essa proclamação em prática, presença efetiva, diálogo honesto, em companhia até o fim. O custo do discipulado e a renúncia necessária. Quando Cristo chama alguém, ele chama para morrer. Eu não falo de um heroísmo romântico. Eu falo de renúncia da contínua
ego nosso, de renunciar ao nosso ego, de renunciar nossas máscaras, das justificativas que nos protege de confrontar os nossos próprios erros. Eu vi, foi um homem que viveu décadas como se tivesse sido chamado a uma morte que nunca recebeu em palavras e por isso nunca teve a chance de transformar em entrega. O Evangelho chama para morrer ao que nos paralisa, para viver o que nos liberta. O luto, memória e a necessidade de um olhar retroativo. A vida é compreendida olhando para trás, mas é vivida olhando para frente. O luto pode ser a janela que obriga a olhar o retroativo, a revisão dos caminhos, o reconhecimento de falhas, o encontro que ficou por dizer. Poucos aceitam esse trabalho, porque exige tempo e coragem. Preferimos respostas rápidas, consolos prontos, agendas cheias. O verdadeiro trabalho do luto pede silêncio, paciência, um risco moral, reabrir feridas para permitir a cura. Como agir à frente de um corpo que respira e uma alma que desistiu? Primeiro, esteja presente. A presença não é um gesto estético, é teologia prática. Quando Paulo escreve que nada nos separa do amor revelado em Cristo, isso não elimina nossa responsabilidade humana de ser canal desse amor, de dizer a alguém que não está sozinho, que isso não é uma frase bonita, é compromisso de acompanhar. Depois disso, pratique a escuta, não a escuta que ensaia respostas, mas a escuta que permite que o outro possa desmontar sua narrativa e reencontrar o sentido, mesmo no absurdo. Isso exige silêncio, lágrimas compartilhadas e coragem para dizer que o incômodo com ternura. Por fim, ofereço a esperança, encarnada. A teologia que salva, a presença que salva. Testemunhar a ressurreição não é simplificar o sofrimento, é sustentar a contradição entre a dor e a promessa, é guiar o ferido para onde a esperança pode germinar. Uma pergunta que pode derrubar certezas. Quem na sua vida respira e já desistiu de viver? Será que a gente não viveu assim em algum momento? Qual é a relação com a sua fé se transformou nesse espetáculo vazio? Se aceitamos que o possível morrer antes da morte, também precisamos aceitar um antídoto: presença, escuta, coragem para trabalhar com os mortos em vidas. Não é confortável, não é elegante, é urgente. Saí da Santa Casa naquela tarde com o coração apertado, com lágrimas, mas com uma convicção. A ressurreição que professo não é apenas sobre promessas futuras, é uma ética presente que exige de nós companhia real. Não deixemos que nossos lares, nossas igrejas, nossas cidades se tornem cemitérios de almas que respiram. Venha ver, venha ficar, faça o que for possível para não ser um rosto frio que se passa sem notar. Obrigado por chegar até aqui. Meu nome é Alexander. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até o próximo vídeo.